Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vocês podem perceber que a gente está com um cenário um pouco diferente, né? É, Esses últimos dias em que a gente vem passando aí com um intervalo grande sem postar, na verdade foi em função dessa crise, né? Em que minha cabeça estava focada e ainda está focada 100% para o que pode acontecer e o que virá o que a gente está passando para reverter esse quadro, né? E a gente vem pensando em situações em que, depois dessa crise, como que o governo pode fazer para poder ajudar o setor pessoal da construção civil. E o que que a gente pode pensar de que ele pode fazer? Dar incentivos, que nem Bolsa Família? Lógico que não, né? Já vem já pela Caixa que é a abertura de colocar mais dinheiro para poder o construtor, a pessoa que quer entrar na construção civil possa entrar nesse ramo, ou outros incentivos que a gente vem vendo, como que nem cartão de crédito, né? Que a pessoa venha a querer utilizar, mas também pode-se fazer muito mais com nós aqui do setor da construção civil. E o que poderia ser feito para poder ajudar esse setor, sendo que é um dos setores que mais trazem emprego imediato para o governo, né? Em termos de empregabilidade. A decisão que iria recomendar está direcionada diretamente ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e aos governadores e prefeitos, né? Hoje a gente tem uma realidade cruel para o setor da construção civil, para quem quer empreender no ramo público, né? Que são as mãos amigas, né? Que ajudam as empresas. Na verdade, eles se ajudam e colocam um terceiro lá, que seria o cara que foi contratado. Nós aqui entramos lá no contrato, e caso você não dê aquela colaboração, né? Você geralmente é tirado da jogada, né? Então, além de você não dar oportunidade, as pessoas que têm condição de entrar no ramo acabam saindo, aqueles que querem trabalhar da forma correta, né? E o que isso traz de prejuízo para o setor público? O que traz de prejuízo, pessoal, é uma situação calamitosa. É isso que a gente vê, mesmo antes do coronavírus, né? O que é? O cara coloca uma obra que geralmente você faz em 6 meses, eles esticam para 2, 3, 4 anos, entendeu? Por quê? Não é às vezes não é o construtor que ele tem a incompetência de executar aquele serviço, mas sim a questão orçamentária. O cara vai lá e entra lá com seus 100 mil reais, ou 50 mil voltado para aquela obra para fazer girar, né, de capital de giro. Só que esses 50 mil, para uma obra de, vamos dar o exemplo, de 200, na opinião de muitos empreendedores que se acham empreendedores e dizem que tem capacidade de rodar uma obra nesse sentido, eu lhes digo que você tem que botar mais dinheiro, praticamente da metade para mais, né? Ou seja, quem entra numa obra de 200 mil tem que entrar pelo menos com 100 a 150, com o dinheiro quase todo. Para quê? Para você cumprir o prazo de, vamos dar exemplo aí, de 6 meses, né? Só que a realidade não é essa. Porque quem tem 150 mil para botar, geralmente é quem tem para deixar parado. Vamos dar um exemplo aí, em torno de 3, 4 meses, às vezes até mais. Eu já conheci construtores que estão aí há 4 anos pelejando. Na verdade, 4 mandatos do Wellington Dias para poder, aqui no Piauí, para poder receber um dinheiro e até hoje nada, né? Dinheiros absurdos de 500, 600 mil. E eles geralmente acabam, pelo menos para o Estado, eles acabam arregando, né? Eles não voltam a trabalhar mais para o Estado, exemplo, né? Por quê? Porque quase quebraram, ou teve muitos que quebraram e retornaram de novo. Então, a gente vive essa realidade aqui no Piauí. Por exemplo, no governo do Estado, existem pessoas que facilitam essa esses pagamentos, né? Que a gente sabe como é que é, e assim como nas prefeituras, né? E que nem a gente via antigamente, né? Antes do governo aí do Bolsonaro, existiam empresas em outros governos que entravam com capitais sociais de 20 mil e, mediante a 3, 4 anos, estavam com capitais sociais aí de 10 milhões. Então, isso aí, para a gente que trabalha, que tem, bota o próprio dinheiro,
a gente acaba vendo como é possível uma pessoa ter essa capacidade, né? Pô, são super administradores, como é que eles conseguem ter esses aportes de dinheiro, de capitais, né? Essa é uma dúvida para quem vem surgindo na construção civil, para quem vem se formando, por exemplo, aqui no Piauí, onde as pessoas não têm capital financeiro. Ou você bota em contrapartida duas empresas, uma que não tem e a outra que não tem. Vamos dar um exemplo, duas pessoas se formam, né? Um tem a família com amizades, né? E o outro ali é aquele sofredor. Sendo que aquele que tem com amizade vai lá crescendo, vai daqui a pouco está com carrão, casona e tudo, e o outro está lá sofrendo, correndo atrás do próprio rabo. Então, essa é uma realidade que o setor da construção civil vem passando para vocês, governadores que querem trabalhar direito, para prefeitos, né? Só que, para ajudar, hoje, vamos dar um exemplo aí, muitas das vezes eles também podem até querer ajudar as empresas para despachar as obras. Por exemplo, eu já conheci governantes, né, municipais, que eles queriam fazer realmente rodar a obra, acabam que botando a cara a tapa. Como é que eles fazem? Eles antecipam o pagamento para a obra ir para frente. Isso já aconteceu até aqui na prefeitura de Teresina, numa empresa que eu trabalhei de engenheiro, porque a empresa estava com 20 obras, do negócio da creche da Dilma, né? Só tinha a empresa com esse know-how. No Brasil todo surgiu uma tecnologia, essa tecnologia só ela tinha, praticamente pegou as 1.500 obras, quebrou por falta de logística. Aqui em Teresina estava com 20, né? Então a prefeitura cancelou muitas e transformou para convencional, e essa empresa estava tocando em torno de 10 obras, e as 10 obras também não conseguiu, né, por questões financeiras. Então a prefeitura pegou, antecipou, meteu a cara a tapa, com o risco dela ir embora e depois ter que se acertar com o Tribunal de Contas, né? Uma coisa que aconteceu foi que ela despachou realmente muitas obras, então deu um start. Mas como ela tinha muitas outras obras, o dinheiro que ia para essa empresa não retornava. Era uma grande empresa, né? Uma empresa amiga, né? A empresa amiga aí do governo que entrou, do governo federal na época que entrou para poder fazer essas creches, não conseguiu, né? E o que aconteceu com essa empresa amiga? Ela abriu uma nova empresa, né, transformou-se numa gigantesca com um aporte financeiro de 600 milhões, então, para uma única empresa fazer. Então, aí vocês tiram, né? A empresa fazer 1.500 obras com um aporte financeiro de 600 milhões. Então, ela acabou se panturrando de tanto serviço. Como? Eles pegaram simplesmente esse montante de dinheiro, abriram as fábricas que não tinham, abriram fizeram o transporte logístico dos materiais vindo de fora, no porto, né? Acertaram com grandes empresas aí a fornecimento de materiais à vista, né? Só que quando foi se terminar toda essa logística, ela já tinha gastado uns 600, 400 milhões, sobrou 200 milhões para fazer 1.500 creches. O que aconteceu? Eles entraram nas prefeituras sem preparo de obra, né? Existiam pessoas que não tinham know-how técnico na área da construção civil para construir, e o que aconteceu? Quebrou. Por quê? Eles entendiam de que, como eles eram uma empresa voltada para a indústria, né, eles achavam que colocasse o material aqui, ele já saía pronto ali. Não tinha toda uma logística de obra, de canteiro de obra, de fornecedores, de, né, apoio local. E isso foi o ponto pivô para poder a empresa ser quebrada. Além de que os próprios funcionários também estavam se beneficiando com esse tipo de situação, né? Pessoalmente falando, que nem foi visto. Mas eu estou dando esses exemplos, pessoal, por quê? Porque a gente vive no Brasil, né? Então, como muitos falam aí, o Brasil não é para qualquer um, né? Agora, a gente vendo essa situação, o que a gente pode fazer para poder reverter essa situação que a gente vive hoje, né? Esse vai ser um ponto crucial para o nosso país, né? Nós estamos em meio em crise, em meio em pandemia e tal, muito palanque político sendo colocado, dinheiro sendo colocado. Eu acho, na minha opinião, que prematuramente falando, porque nós ainda não estamos nem com um sistema ainda abarrotado de
de gente, assim, visualmente, que a gente está vendo, e já estamos fazendo hospitais de campanha, gastando milhões de dinheiro, que para quem constrói, olha aí, né, realmente é uma situação meio calamitosa até em termos de recursos. Nós vamos aqui procurar aqui no portal da transparência, a gente não acha nada. A gente vai, né, procurar aqui nas licitações, não acha nada. Eu acho que no mínimo tinha que ter cotações. Então, a gente está vendo que o governo federal está despachando dinheiro para isso, mas aqui na ponta nós não estamos achando esse dinheiro. Então, exemplo aqui, a gente tem situações de estar sendo construído obras, né? E, teoricamente quem foi contratado não tem esse know-how para ser feito, né? Mas está sendo feito, né? Outra situação é a pessoa fazer, e você vê que tem 2 ou 3 empresas só, né? Então esses milhões e bilhões de dinheiro que estão indo estão chegando na ponta para pouquíssimas pessoas, muito é o chamado, né? Aquela mão amiga lá que está lá, dos caras de confiança. Então, esse dinheiro todo que está chegando só está chegando única e exclusivamente para certas pessoas, não é para a população participar, porque daí você já teria como fazer circular alguma coisa aqui na situação, né? Aqui na região, ou em todas as regiões onde esse aporte está chegando, né? Aí o ponto crucial que eu quero chegar, né, esses poucos exemplos, eu não quero me estender, né, é que a situação é a seguinte, que nós temos poucas empresas, né, de conhecimento com quem está chegando esse dinheiro, com quem está recebendo esse dinheiro. Eu peço desculpa aqui a filmagem, que eu ainda estou me adaptando a essa questão de chroma key, porque eu creio que um ponto importante que eu tenho que ter para poder ilustrar melhor o que a gente está falando. Então, eu ainda você está vendo aqui, né, que a gente está se adaptando ainda, né? Pois é, pessoal, tive que ensinar aqui. Eu creio que a gente tem que entrar numa situação em que essas grandes empresas, essas empresas amigas e as grandes empresas que são amigas, porque mesmo grande empresa entrando nesse ramo, que não tenha essa afinidade com os governantes, né? Eles não vão se sobressair, eles não vão ter uma boa entrada, a não ser que entre no jogo, né? Isso aí a gente já tem conhecimento. Agora, pelo que a gente vem participando, eu venho muito pensando nessa situação, como que poderia se acabar isso aí, né? Como que poderia o governo pegar e ver uma situação disso acabar e beneficiar também as pequenas empresas, as empresas emergentes, as empresas de capital também que queiram entrar no ramo, né? Seria escalonar uma situação de empresas emergentes, empresas que estão surgindo, com empresas que estão já há um tempo no mercado e empresas de grande porte, né? Hoje a gente tem, naturalmente, uma seleção muito rigorosa para empresas, né? Por exemplo, eu tenho uma certa experiência com obra, né? Quando eu vou entrar numa licitação, praticamente ele corta assim, uma gama de serviços que você tem capacidade para fazer e para gerir. Eu tenho uma experiência de gestão. Mas, né, que a gente vê que o governo ele é um grande potencializador de empresas amigas, isso é fato, né? Ou de empresas que já estão no mercado aí, em ramos públicos, sendo bancado por pessoas amigas, né? Deixa eu posicionar aqui que eu estou me acostumando ainda, entre aspas, você já sabe como é que é. Quem não sabe deve, às vezes, transformar ou num monstro muito grande ou dizer que é um exagero muito grande, né? Ou achar que isso não existe, né? Mas para a gente que está no ramo da construção civil, a gente sabe muito bem como que funciona, né? Pelo menos a gente que vive sabe. E eu já cheguei a situações de sair do município por essas questões.
Eu acho que é por isso que hoje eu ainda não sou um milionário que nem muita gente é. Tem gente que recebe capitais milionários, 10, 20 milhões, e eles praticamente trabalham em casa, porque não tem a necessidade. E muitas vezes até é, o próprio governante que está lá no local, que administra isso, ele recebe a percentual, ou ele faz e dá. Isso aí a gente já sabe que é fato, o que acontece, né? E o que de reflexo traz nisso aí? Eu vou dar um exemplo, não vou dar nomes, né? Aconteceu uma situação, numa época, o pessoal liberar mais de 20 creches para uma construtora só. Na época, os construtores, eles recebiam por volta de... Não, a construtora não, a prefeitura recebia em torno de 20, 10, 15, 10, 20% do valor não era só creche, não, era do ramo da educação. 10 a 15, a 20% do valor da coisa antecipado, né? O que acontecia? Os prefeitos já recebiam, isso é uma coisa corriqueira, né? Que quem não sabe ainda, ou os governantes, ou os órgãos que não sabem, eu acho que é por muita ingenuidade, né? Então, os deputados levam esse dinheiro para lá, mas impõem as situações. Essa pessoa aqui é que vai receber, é que vai ter que ganhar. Então, criam-se editais que selecionam exclusivamente aquela pessoa, né? Seleciona exclusivamente aquela pessoa. Vamos dar um exemplo, a pessoa ganhou. Então, quando a pessoa começa, ela vai receber o aporte financeiro daquilo ali. O deputado que levou aquela situação, ele vai ser beneficiado de alguns percentuais em cima daquele dinheiro. E o cara que vai construir, que não tem aquela competência, né, de pegar aquele horror de obra, porque não tem estrutura administrativa para fazer isso, ele acha que aquele dinheiro é muito, né? Não é acostumado, desculpa aqui, pessoal, não é acostumado a pegar esse monte de recurso, né? E do meio para o fim, o que acontece? O objeto não é concretizado. Não tem, às vezes ele sabe fazer 2, 3 obras, mas não tem aquela estrutura para fazer várias obras, né? Esse é um ponto crucial que é, muitas das vezes, por exemplo, uma empresa desse porte não tem capacidade de pegar muito. Então, esse é o ponto crucial de que uma empresa não tem a capacidade, não pelo fato da pessoa ou por não ter essa capacidade, né? Mas, levando-se por esse lado, né? Se estivesse feito o órgão público ou o sistema em geral público tivesse um sistema de classificação para aquele fornecedor, que é o construtor, do nível de capacidade que ele tem para ser feito, não pela CAT, né, pelo acervo técnico, porque isso, meus amigos, todos sabem e tem como você gerar um acervo qualquer, né, a seu bel prazer, né? Existem manobras e manobras para serem feito isso, ainda mais quando a pessoa sabe que vai receber uma bolada aí de 20 milhões, de 10 milhões, isso aí é um estalar de dedos, eles conseguem em torno aí de 15, 20 dias, eles já estão com isso aí tudo pronto, né? A parte documental, tanto contábil como a técnica, né? Agora, o grande defeito que eu vejo, que eu sempre gosto de analisar, sempre gosto todo ano ver o que eu posso ter feito de melhor no ano passado de estar participando desse tipo de situação, o que eu vejo que o sistema governamental tem de erro, ele não sabe diferenciar, né? O construtor que tem essa capacidade de pegar 20 milhões, 10 milhões e o que não, e o que tem, né? Como que ele poderia fazer isso? Eles deveriam graduar essa situação, né? Agora, nós vamos botar aqui uma imagem aqui, nós vamos botar aqui uma imagem para vocês ficarem refletindo, né? Vamos botar essa imagem inicialmente aqui, fiquem refletindo em cima dela, que é o que a gente passa, né? Esse cara aqui é a situação da grande empresa, né? E esse rapaz aqui somos nós.
O que a gente tem que passar para enfrentar esse cara aqui? Presidente, governador e prefeitos, né? Eu acho que a atitude viria primeiro do presidente, para vir de cima para baixo. O que a gente deveria fazer para driblar isso aí? Vou mostrar aqui também uma representação que eu fiz, mostrando aqui, né, qual que é a batalha campal disso aqui que eu falei, né? Qual que é a batalha campal? Se borrar aí, eu ainda estou aprendendo. Que a gente faz, né, mediante ao dia a dia do microempreendedor, de pequenas empresas, né, e os amigos, né, e as empresas amigas. Aqui eu tenho, desculpa, aqui, né, aqui eu tenho o Davi e aqui eu tenho o Golias, né? O Davi, desculpa, o Davi, quem salva ele? Só Deus. Só Deus salva Davi. Ele entra contra um sistema esmagador. Esse sistema aqui, ele é esmagador, entendeu? Que já derrubou várias e vários Davis aqui, né? O sistema que é esmagador, que a gente vê, a gente vê aí na situação aí do governo, né, que tenta lutar contra o sistema, que é desse tamanho, e ele é desse tamanho, né? A mesma coisa que o presidente da República, que tenta fazer alguma coisa certa, correta, mais ou menos, né? Isso aí acontece com as pequenas empresas, com as pequenas empresas. E o que eu vejo muito é demagogia, mesmo até de quem sabe. A gente vê aí o Paulo Guedes, esse pessoal da Caixa agora que entraram, que estão todo mundo aí lutando para criar emprego, o PIB isso, o PIB aquilo, agora aumentou 0,5%, está aumentando 1%, não sei quantos por cento, e aqui na ponta a gente não percebe. Por quê? Porque existe isso aqui, ó. Agora, como é que nós poderíamos lutar de igual? Qual a arma que vocês deveriam dar para a gente lutar com esse cara aqui, né? É esse o grande desafio. E eu tenho certeza que se esse desafio for vencido, essa crise, o emprego no ramo da construção civil vai explodir a um nível, né, a um nível estratosférico. O que vai faltar, pessoal? Vai ser só a força de vontade mesmo de quem quiser que isso aconteça. Por quê? Vamos analisar primeiro isso aqui, como eu tive um trabalhinho e cheguei a essa conclusão. Então, a gente tem o sistema, né, do Golias. O Golias é o imperador, está ao meu lado, né? Se ele está ao meu lado, olha o tamanho da espada que ele tem, ó. Ele tem um escudo, deixa eu ver se tem, um escudo colossal, ó. Olha o tamanho do escudo dele, ó. Olha o escudo do Golias. E o que o Davi tem para lutar, tem para lutar, ó, ele tem só a pedra, né? É triste, pessoal. É isso que a gente enfrenta no nosso dia a dia, não só da construção civil, mas de todos os setores que tentam achar uma brecha, porque é uma brecha, é um ramo que você poderia entrar e não tem como você lutar com esse pessoal. Você entra, vamos dizer o seguinte, nós aqui entramos na construção civil, no ramo público, né? Mas o que acontece? O camarada que está lá, ele aperta o botão, por mais que ele às vezes não tenha o dinheiro, no caso de alguns programas governamentais, não cai na conta do município, do estado ou do governo federal, mas eles têm o dedo. Eu sou de obra, às vezes a gente solta alguns palavrões, né? Mas vamos ver a situação do seguinte: o caba recebeu o convênio e tal, aí o caba entrou com o seu dinheiro de capital de giro no obra de 500 mil, vamos dizer que ele bote 100, 200, só que do meio para o fim esse dinheiro já foi embora e o pessoal que está lá dentro apertando o botão está demorando a apertar. Ao invés de pagar ou quinzenalmente ou mensalmente, demora 2, 3, 4 meses para pagar.
Aí uma obra que era de 6 meses ou um ano, passa a ser 2 anos, 3 anos, às vezes vira até mandatos. Eu já vi 4 mandatos para fazer uma quadra escolar, 4, 5 mandatos, né? E situações, já uns amigos que fizeram um calçamento que demora em torno de 4 mandatos do governador aqui para receber. Vai borrar aqui, eu não vou cortar, eu estou aprendendo, né? Então, meus amigos, é esse grande problema, né? O que tem aqui, né? As empresas, né? As grandes empresas e empresas amigas, né? O imperador está do lado delas, né? O que acontece para elas darem certo? Ó, os governos e prefeituras, os bancos em troca de favores. Poucos são os escolhidos para evitar vazamentos, né? Ou seja, não pode ter muitas, né? Se tiver 10 empresas ali, 20 empresas da região que estejam fazendo esses favores, né? O que acontece, né? O negócio vaza e acaba que todo mundo sendo preso e tal. Então, não pode ser muito, não. Tem que ser só uma ou duas. Olhe lá, né? Não possui riscos para quebrar, pois os seus contratos são suplementados para a ajuda de custo do seu parceiro institucional. Ou seja, o camarada entra lá, está tendo prejuízo, ele chega lá, ó, pô, a gente te deu essa ajuda e tal, não sei o quê, agora eu vou precisar de um negocinho a mais aí no contrato, vamos lá. O camarada vai lá e pum, faz aquele velho aditivo, né? Daquele jeito, com todas as justificativas orçamentárias e tudo, orçamento, não tem como ter sido bater e dar conta, porque ele vai dizer, tem aditivo, cadê a planilha? Tá aqui a planilha bonitinha, assinada pelo engenheiro e tal, tá lá, de algum jeito ele arruma e de algum jeito não tem como o TCU pegar isso aí. Então não tem como dizer, pai, mas tem um aditivo, cadê? Foi assinado pelo engenheiro, fez. Meu amigo, é tudo direitinho, conforme manda TCU. Quem ganha os maiores dinheiros são quem faz exatamente o que o procedimento manda. Então eles não são pegos praticamente nunca, né? Por isso que dinheiro público é carnaval. E aí, né? O que acontece? Ele engole os pequenos e emergentes, pois tem previsibilidade de recebimento, pois os parceiros também ganham, ou seja, os caras recebem mais rápido, né? Se eles têm prejuízo, eles são suplementados. Se eles têm previsibilidade porque como parceiro ganha, o camarada vai lá recebe mais rápido, recebe antecipado, né? Então eles fazem mais obras, tem mais know-how técnico, né? Ou seja, para a empresa da construção civil, o know-how técnico é que engole mais. Às vezes o cara tem dinheiro para fazer a obra todinha e deixar parado. Esse cara aqui, ó, né? Que é um batalhador. Ele tem dinheiro, não vou ajudar ninguém não. Mas também, meu amigo, ele entra lá, faz a obra todinha, recebe com 2, 3, 4 meses. A gente tem dinheiro para fazer a obra toda e não pegar o calote, né? E não sentir, assim, porque ele tem outras fontes de recurso. Então, o que é? Quer dizer que é raro situações desse tipo, né? É raro situações. Pode ser que, por exemplo, eu tenha essa condição, mas daqui a uns anos, né, batalhando, sofrendo, e quem me ajudando, ó, Deus me ajudando para não quebrar, para pagar minhas contas, eu vou lá junto um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, ganho um contratinho bom, graças a Deus, ganhou um contrato bom, aí você entra para brigar com esse cara aqui, ó, porque você tem essa arminha aqui, ó. Não importa se ele tem um escudo, se ele não tem, você corre, né? Pá, pagou, fez a obra toda e não interessa o que o cara tem para receber ou não, se vai demorar ou não, você vai ter que receber. Bota no pau, recebe e tal. Né? Então, nessa situação aqui, é Deus te ajudando. E, deixa eu ver aqui se está tudo certo, não sei se está saindo o áudio direito. Né? E aí nós temos a nossa situação, que é o quê? Empresas emergentes e microempresas sozinhas. Só quem ajudando? Deus. Né? Deus está ajudando essas empresas, não tem outra explicação maior. O que acontece com elas? Só Deus os salva. Só Deus mesmo, né? Não tem o que dizer. Muitas das vezes está numa situação, se afogando, acha que vai morrer, aparece alguma situação divina que te salva. Um contrato apareceu do nada, ou algum filho de Deus ali chegou e liberou seu dinheiro que estava parado. Não tem outra explicação, é Deus mesmo. E aqui quem salva é os imperadores, né? Os imperadores do sustento. Aqui nós temos, ó, sofre com recursos não repassados, esses filhos de Deus aí.
pois não tem a mão amiga para ajudar, né? Então, o cara não tem a mão amiga para ajudar. Muito disso também, e muito também, né, da amizade, né? Todos sabem que amizade é essa, né? Não aguenta muito tempo sem faturar e quebra. Ou quebra, ou mete o pé e vai embora. O que, que acontece quando isso acontece? O cabo, às vezes, até é judicializado. O cabo está lá, segurando, lá, esperneando, pá, bota uma fatura lá, demora 3 meses e tal, já aconteceu comigo. Né? Então, às vezes, esperando alguma coisa com relação a isso aí. Eu disse, meu amigo, você não quer fazer, não? Pode passar para aquele camarada lá que se falou e fica com sua obra, né? Obra pública federal. Pode ser que algum dia eu receba um processo com relação a isso aí. Então, isso acontece, tá? Porque o camarada segura sua fatura. Você não é do jogo, né? Porra, mas você ficou sabendo que foi antecipado 20% para os outros, por que não foi para você e tal? E vai e vem e tal, e você não recebe. Meu amigo, caça outro rumo, porque se você ficar, você vai quebrar. Eu já cheguei a situação de olhar para um parceiro lá, pedir R$ 50 para o cara ir embora, o camarada lá, né, que liberava e tal, não vai nem local, nem situação, as pessoas entendem, né? R$ 50 que o cara perdeu tudo, né? Confiando naquela amizade, até essa amizade política é uma amizade que você acha que vai ficar rico, muitas vezes fica, mas quando você quebra, meu amigo, ninguém tá nem aí para você depois. O que que acontece a mais, ó? Não aguenta muito tempo sem faturar e quebra, eu já falei. Conscientização, que o governo tem que acontecer para poder ajudar essas empresas aqui, que só Deus ajuda, né? É conscientização governamental de que o setor é importante para o país. O que acontece se você, político, você se conscientizar disso aí, nessa pandemia, você ajudar o setor da construção civil, porque recursos chegam toda hora, né? Eu vou falar disso aqui, né? Incentivos governamentais. Os incentivos, alguns estão sendo dados, né, pela Caixa agora, alguns outros setores aqui, mas geralmente é para endividar mais ainda, entendeu? Existem grandes ideias e tal, que podem ser beneficiadas com isso. Empresas que já estão tudo show de bola, já tem tempo de conta e tal, no banco e tal, eles conseguem. Isso aqui também, meu amigo, ó, não há pensando que é fácil, não. Né? Esses incentivos de banco aqui com linhas específicas e tal, já é para quem já tem um faturamento, um tempo, né? Já quem está mostrando o serviço e tal, tem nome limpo quase todo tempo. Quem de empresário emergente que tem isso 100%, né? Só para quem já tem, já entra, não, eu quero ser empresário porque eu já tenho já um capital, então eu vou entrar com, né? O cara às vezes é um funcionário público, ou um funcionário de outro ramo, ou uma empresa de outro ramo que está juntando dinheiro aqui, e abre uma empresa nova com o nome de outra pessoa limpinha, pai, bota lá 1 milhão, 500 mil, ou entrar com 200 mil, pum. Quais situações ideais a pessoa entra desse jeito, né? Vamos botar aí 2%, 5%, não sei, né? É muito pouco mesmo. E a gestão estratégica mais agressiva, esse é o ponto que eu vou discutir. Ó. Isso aqui praticamente tem, não tem especificamente para a construção civil, é muito pouco, tá? Por exemplo, o cara pega um contrato público, meu amigo, se lasca. Esse camarada vem aqui e vai ajudar? Não, ele vai ajudar o quê? É você fazer, construir casa e tal, você tem um cadastro, né, lá que você vai aumentando a pontuação de acordo com sua, né, no caso, especificamente que eu vi dos bancos, só a Caixa tem. Então, tudo é centralizado na Caixa, no setor da construção civil. Existe no Banco do Brasil? Existe, né, mas como na Caixa não tem igual, entendeu? Então, para a gente ver aqui alguns exemplos aqui, né, esse gráfico aqui, eu vou já deixar ele aqui de novo para você olhar e refletir a situação, né? Nós temos aqui, né, a importância do setor da construção civil, né? Vamos ver aqui alguns gráficos. Aqui é do IPEA, né? Nós temos aqui o gráfico do IPEA aqui, né? A gente vê aqui, né, que ele vem de 2003 vem vindo, vai crescendo, né? Cresceu aqui, vem descendo em 2016, 2017, 2018 e vai subindo, né? Pois é. Vamos botar aqui outro gráfico aqui para vocês terem a situação né, do nosso setor aqui. Esse gráfico aqui, não é gráfico.
Vou passar aqui. Mais outra situação aqui, que é, né, a construção civil aqui, né? Você vê que 2019 aqui é com relação ao PIB, né? E esse outro é o PIB da construção civil, tá vendo? Nós temos aqui, que é meio invertido, né? PIB da construção civil, que é o roxo, né? 2016, ó, lá embaixo. Cara, 2016, 2017, eu estava começando a pegar uns contratos de assessoria dessas escolas. Na época, o pessoal cortou, foi 40 milhões, eu acho que foi até mais, 40 milhões da educação. Eu sei que eu estava crescendo, um de contrato e tal, aí o que, que aconteceu? Ó, caiu para 2 contratos. Você errou tudo, né? E o que, que a gente faz na situação dessa, né? Você está com um plano de crescimento, 2017, 2018, aí foi melhorando aqui, né? 2019 deu aquela stand-by que a gente vai ver aqui, começou a crescer do meio do ano para o fim, né? Realmente, no ano passado, graças a Deus, foi um ano, para mim, coincidentemente, foi muito promissor, né? Graças a um cliente, né? Vamos ver o do gráfico aqui, só para a gente ver, né? Deixa eu ter um outro aqui. Esse aqui é um comparativo, né? Aquele finalzinho, né? Que você viu, que é deixa eu ver se tem alguma legenda aqui. Aqui, material mão de obra, tá. Mas isso aqui é um ponto crítico para a gente da construção civil, né? Você dá um preço, material, não é que o material esteja caindo muito assim, né? Eu acho que porque o material é competitivo, né? Você cota aqui, cota lá, vai sempre tentando manter o mesmo preço. Agora, a mão de obra, meu amigo, é cruel. É cruel porque você... É cruel porque você... Deixa eu ver aqui. É cruel. Estou dando uns espirros aqui, mas não é coronavírus, não. É quando eu tenho sinusite e quando eu molho o cabelo, eu espirro de manhã. Então, meus amigos, aqui é cruel, porque a mão de obra, você cota o serviço, né? Ela fica muito cara. O cara, quando olha aquele valor da mão de obra, quando você embute um preço unitário do cara como se fosse contratado mais o BDI, quem olha o preço aberto, meu amigo, acha que você está roubando ele. Então, a gente vive numa situação realmente muito complicada com relação à mão de obra, né? Se o imposto fosse melhorado, teria como melhorar mais ainda, né? Aqui um outro caso que mostra a importância do nosso setor da construção civil, né? Tá vendo aí, ó? Tem alguns dizeres aqui, né? Não vamos analisar caso a caso, porque eu quero chegar à situação do recado que eu tenho para o nosso presidente, que teria que partir primeiramente dele. Isso aí são índices que a gente olha e vai vendo o calor, né, do quanto é que isso representa. Para nós aqui no Brasil, o setor da construção civil, eu acho que os governantes que viram isso, viu que realmente eles têm como alavancar o setor, né? Como que eles poderiam fazer isso aí, né? Nós vamos falar disso agora. Né? Como que o setor da construção civil ele poderia levar esse gráfico às alturas, né? Pegar aqui, né? Estou me acostumando ainda. Como que eles poderiam fazer essa situação deles do setor alavancar? Vou voltar de novo aqui para o Golias, né? E o Davi, para a gente refletir esse gráfico, né? Esse não é gráfico, essa situação aqui, né? Do que Deus salva e do que é salvado pelos imperadores, né? Meus amigos, é o seguinte, primeira coisa de tudo, o governo deveria ter um sistema de graduação, né, para os empresários que entram na construção civil do governo federal. Para quê? Para não acontecer aquela situação que eu falei,
de um cara encomenda a papelada, isso aí, meu amigo, você pode ter certeza, quem tem visão que vai ganhar 20 milhões, de contador a engenheiro a todo mundo, dá um jeito de arrumar esses papéis e passa IPCU, não vai dar conta disso nunca, né? Isso aí é fato, né? O que que acontece? Toda a construção civil no ramo público é criminalizada, né? E quando eu falei que o governo tem que adotar muito essa questão da gestão estratégica mais agressiva, porque a legislação ela trava muito a questão da construção civil, né? Tanto em termos de medições de pagamento, de tudo, quanto até da própria execução, né? Contratual e outras situações. Da parte de licitação e contratação, eu não tenho nenhuma reclamação, porque tem que ter mesmo toda tem que ter todo esse rito contratual. A minha não, sentimento de quem está no meio, que está tentando, porra, eu tenho dinheiro, tenho tantos mil jogados em tanto lugar, para mim não tenho nada, estou quebrado, estou liso, não sei o quê, peço emprestado, porque estou com 300 mil jogado, mas tem que pedir emprestado e tal. Então, essa situação é uma realidade. Né? O cara diz, pô, estou com 5 milhões hoje, amanhã está zerado, porque demora não sei quanto tempo para dar. Eu tenho um amigo que me falou isso aí, hoje eu estou tranquilo, estou com 5 milhões, um mês depois está zerado. Tem, tipo, 7, 8 obras, né, rodando. Mas demora a pagar, meu amigo, aí é complicado. Você tem que botar o seu dinheiro, sustentar o governo para poder receber alguma coisa em troca. E você tem, às vezes, que pedir emprestado com base naquele contrato que você tem uma atividade grande dentro do banco. Então, quando você tem um grande, você pode pedir emprestado para se sustentar, para ver se, no final das contas, tem alguma coisa. E você termina a obra devendo. Isso aí é fato. Não tem nada demais, isso é fato. Né? Então, o governo, chegando ao ponto do recado para o governo, vou direcionar ao governo federal, primeiramente, que seria o primeiro passo, né? A fonte inicial dos recursos que deveriam fazer era uma atuação perante a Câmara, dos deputados, dos senadores e tal, de mudar a questão dos pagamentos que são efetuados dos construtores, porque você vai dar chance tanto para esse, né, como para essas empresas emergentes, como para grandes empresas que esse cara ajudou, entendeu? Não foi ninguém mais, foi Deus, a crescer, que quer entrar no mercado também, né? Que esse grandão aqui foi criado por quem? Ó, pelos imperadores, não foi, muitas das vezes não é pelo, às vezes um grandão desse entra, mas é sustentado por quem? Por esse. Às vezes o grandão entra, esse cara aqui dá a espada e dá o escudo, né? Dá o escudo e dá a espada, mas ele já entra grande. Esse cara aqui quer ficar grande, mas quer a espada e quer o escudo também, para poder, né, no mínimo, se defender. Ou, nesse caso aqui, é um canhão mesmo, né? Nesse caso aqui, tem que ter um canhão para derrubar isso aqui. Uma espada não resolve, né? O que o governo tem que fazer para poder, né, ajudar nós é o seguinte: primeira coisa é graduar as empresas que entram, né? Se esse cara entra pequeno, você tem que graduar contratos com ele, né? Contratos de até 100 mil. De até 100 mil, muita gente acha, pô, 100 mil para esse cara aqui, só que 100 mil não é nada na construção. 100 mil, você não reforma nenhuma casa direito, né? Vamos dizer que você quer fazer uma casa bonita, você não consegue reformar. Contratos com esse cara aqui em torno de 100, 200 mil, né? Vamos dizer até aí. Até no caso, o valor que aumentou agora, 350 mil, que seria para dispensa de licitações, era 80, passou para 100 e pouco, né? Empresas que fazem cotação somente, né? Tem um negócio assim, né? Na lei da... Eu não vou entrar em detalhes, não, nisso aqui, então, até a cotação mínima para esse camarada aqui, entendeu? Gradua-se. Como que é feito isso aí? Existe já esse sistema que deu muito certo, só que como acontece que o governo o governo não sabe graduar construtores dentro da construção civil governamental. Não sabe por quê? Porque o camarada pode entrar e dar uma lapada, pegar 2 milhões, 3 milhões. Aí, meu amigo, pode ver que vai dar problema, né? Então, esse cara, assim como fornecedores, vamos dar exemplo aí de uma grande
empresa, ela gradua fornecedores com pontuações, né? Se tem a carinha mal, a carinha média, a carinha boa, né? Como um bom fornecedor. Esse camarada aqui cumpriu a etapa tantas vezes daquele tipo de contrato, então ele já pode pegar um contrato maior. A primeira coisa é a graduação, para você poder entrar nessa parte aqui estratégica agressiva, que você está preparando ele para pegar situações maiores, né? Depois que ele cumprir isso aí, vai pegar outras um pouco maiores, né? De até um intervalo de valores, né? Está se mostrando competente, está se mostrando, então ele vai pegar outros contratos, né? Vou deixar aqui para vocês ficarem vendo. Outros contratos, que seriam outros contratos maiores e maiores e maiores. E, estruturalmente, ele vai se estruturando, né? Agora, como poderia fazer isso aí? Cara, existe N e N empresas aí que querem entrar no ramo da construção civil dentro do sistema governamental, mas não tem o quê? Ó? Dinheiro. Não tem dinheiro. Tem competência, mas não tem dinheiro. Não tem como circular dinheiro. Existem pessoas preparadas. Outra situação que acontece é que muitas das vezes esse cara aqui tem, né, o imperador lá que faz ele ficar grande, né? Que é como? Os caras fazem editais e tal. Existe no governo também, não existe padrão, não está existindo um padrão. Pode chegar advogado e dizer, não, você está falando errado, você está falando besteira, mas não. Não existe um padrão de fornecedor X para... E também não existe padrão de edital. Não existe padrão de edital. Uma prefeitura é uma, no governo é outra, no governo federal é outra, na prefeitura vizinha é outra, o governo lança um tipo de edital com um tipo de obra uma vez, depois lança outro tipo de edital outra vez para selecionar outra, é assim. Então, o edital não tem uma padronização. Como que você padroniza uma lei e não padroniza o principal? Né? Para aquele patamar de fornecedor, você tem um fornecedor de até um teto de patamar, e você não tem um padrão de edital para aquele tipo de fornecedor, né? Como é que se faz isso aí? Como é que se faz para poder padronizar, para poder colocar justamente um camarada lá, padronizar os editais? Outra coisa que tem muito roubo de dinheiro, não tem padrão de projetos, não tem padrão de orçamento, né? Na saúde, por exemplo, você gasta um X numa UPA, gasta outro X na outra UPA em outro lugar, né? Existem padrões, né? Se você tem um padrão de edificação que muda, às vezes é o terreno, né? A fundação que muda. Então, com a fundação direta já tem um padrão, agora com a fundação profunda não vai ter um padrão, mas tem um padrão até o bloco, do bloco para cima, né? Agora da estaca para baixo não tem, né? Estaca, terreno e tal, não tem. Mas o padrão de paginação da paisagismo é o mesmo, né? O que vai mudar é o aterro e a fundação profunda, né? Não tem padrão, não tem padrão. Então, isso aí é um sistema de vazão muito grande para o governo federal, ou para o governo estadual, municipal. Estadual e municipal acha bom que pode botar mais dinheiro, né? E já para o governo federal tem que gastar, é ruim. Né? Então, isso não existe padronização de projetos da construção civil dentro do governo público. Eu já liguei já para órgãos ministeriais para solicitar o padrão de projeto. Ele, meu amigo, não tem padrão, você que faz o seu. Nós lhe damos a orientação de fazer isso aqui. E o que o camarada vai fazer? Ó, o negócio é aqui, ele vai fazer ali. Ó, né? Vai reclamar de quê? A mesma coisa de eu, como empresa, coloco vários caras em vários lugares para fazer minhas obras e não tenho controle. O que vai acontecer comigo? Vão me roubar. Isso é fato. Né? Então, não tem padrão de projeto. Vamos dizer que o governo federal fez a graduação, colocou os padrões de editais, colocou os padrões de projeto, padronizou tudo. Ó, para esse tipo de UPA é tantos X reais que está aqui, você em consequência de ter esse padrão, você vai ter uma gradação para mais ou para menos que pode ser gasto, né? Já que tem todos esses estudos inúteis de custo unitário que não equalizam nada isso aí, né? Só depois que roubaram milhões e milhões é que você vai tentar resgatar um pouquinho, porque realmente isso é o que acontece. Você não tem padrão, o que vai acontecer? Você vai ser roubado. Isso é fato. Você tem um padrão digital, padrão de empresas, aí sim você pode entrar nesse ramo estratégico aqui, né? Na excelência. Você fazer o emprego explodir, você dar oportunidades, né? Porque se o governo federal jogou
padronizou isso aí, mediante tudo isso, mediante lei, para todo mundo, né? O que que acontece? Isso aí vai de cima para baixo, né? Fazer o emprego sair daqui para lá para cima em poucos meses, né? Nem anos, né? Poucos meses, os empregos vão lá para cima. Como que seria? Fazer igual que fazia os pagamentos da Minha Casa Minha Vida Rural, né? Determinar percentuais de etapas de serem pagos para serem construídos. Se aquela empresa não cumprisse aquilo, tira ela, acabou, né? Bota ela no pau, o camarada lá, o CPF do cara, porque ele não tem direito de... E oficializar isso aí é um negócio, o CPF que vai para o pau. O que acontece muito, né? Até a gente vê pessoas amigas aí serem quebradas várias vezes e ir no mesmo gerente porque é conhecido do governador, o governo, no caso aqui é governador, né? Quando se trata de banco, que é do mesmo partido, que não sei o quê, que no mesmo gerente vai lá pedir vários empréstimos, quebrou 5 vezes. Tá lá, é o cara lá, né? Então, meu amigo, não cumpriu, não cumpriu aquilo ali, tá dentro da faixa, não tem como você não fazer, processo o CPF dele. Pronto, entendeu? Mas isso não acontece, né? Beleza. Você determinando essas faixas de pagamento, o cara vai fazer até a cobertura, até a fundação, recebe tanto da fundação, a estrutura e a alvenaria tanto, né? O teto tanto. O que que vai acontecer? Ou o cara cumpre ou o cara não recebe. Se ele não receber, se ele não entregar, ele vai ser processado. Então, ele vai ter que fazer de tudo. Ele, pessoalmente falando, porque eu sou dono da minha empresa, né? Não é minha empresa que é dona de si, meu CPF vai ser, o meu CNPJ vai ser ficado lá, maioria é correta, mas eu posso abrir com outra pessoa e aí vai. Essa estratégia existe para pessoas pilantras, né? Mas eu sou dono do meu CPF e do meu CNPJ, então eu ou meu sócio, né? Então quem está lá de sócio de tudo vai para o pau, né? E isso aí inibiria aí 50 ou mais por cento, vamos botar aí 80% ou mais. Muita gente pode ser que aconteça algum desastre, alguma coisa, não vai cumprir, mas vai tentar ou vai tentar fazer. Ele não vai querer perder esse tipo de contrato, mas ele só pode trabalhar até uma faixa de serviço, só até uma faixa. Ele não pode pegar milhões e milhões, a não ser que ele já venha fazendo escada com o governo. Então, isso, não sei por que não foi visto ainda até hoje, o governo federal não viu isso, né? E eu creio que isso iria ser um start assim imediato, né? Você vai ter que construir escola, você vai ter que construir hospital, você vai ter que reformar o hospital, você vai ter que construir asfalto, construir calçamento. O cara quer construir asfalto, mas não vai pegar asfalto direto. Para as empresas que já têm know-how, eles pegam. Mas para quem não tem, ele pode fazer. Por que que não? Por que que ele não pode fazer um calçamento de uma rua? Porque ele não tem tantos metros quadrados para fazer. Rapaz, isso não existe, rapaz. Não existe criança que não sabe botar pedra no calçamento, não. Entendeu? O que a gente está vendo hoje é uma seleção de editais para poder tirar o cara. Mas, rapaz, o cara não vai pegar uma cidade toda para asfaltar. Ele vai pegar um calçamentozinho, 200 metros de calçamento. O cara não entra porque não tem know-how. O cara tem o diploma, o cara é formado, o cara tem a empresa formada, a empresinha, né? Um camarada, o Zé da esquina, pega lá e faz. Ele também não tem know-how, mas vai lá e faz. E aí? Né? Às vezes até ajudante mesmo faz, se o cara tiver um cabeça bom que conduza, né? Então, isso é o que empanca o progresso no Brasil. A gente é muito agarrado ainda a isso, né? Poucas pessoas fazem, por isso que os prazos de obra são muito grandes. Você determinando faixas de pagamento, né? Que nem muito, por exemplo, eu pego obra particular, o cara quer fazer rápido. Eu disse, doutor, é o seguinte, eu só faço se for antecipado, porque eu sei que empresa particular não seria o caso do governo, eu sei que empresa particular, mas em governo acontece que o cara demora para pagar, né? O cara particular pode ser que da noite para o dia o cara não queira me pagar. Isso acontece muito. Ou então o cara não ficou feliz comigo, pessoalmente falando, e diz, pô, eu não vou te pagar e pronto. Tu vai bater no cara, tu vai denunciar o cara, ele vai dizer, não, o cara não fez. E aí tu vai ficar sem receber. A não ser que tu mande matar o cara, isso aí é à vontade, entendeu? Mas é o que acontece no dia a dia. Então, particulares eu peço antecipado, né? Clientes mais seguros, né? Eu faço, né? Depois recebo, mas é sagrado. Pum, fez, recebeu. Agora,
O que é mais rápido? Porque o cara recebe mais rápido. Se o cara não recebe mais rápido, o cara dá menos prioridade para aqueles caras. Entendeu? Então, um governo que paga mais lento, os caras dão menos prioridade. Vão dar prioridade para quem paga mais rápido. Entendeu? Então, mas o governo botando antecipadamente, por etapas e gradualmente, por classificação de fornecedores, que acontece com isso aí? Ele tem como cobrar o cronograma, eu te pago, tem que cumprir até tantos dias, né? Para mais, aí você tem que dar mais, para mais ou para menos. E aí? Você não tem como cobrar isso aí do cara? Lógico que tem, entendeu? Então, resumidamente, o governo teria que fazer, ter que mandar para aprovar essas leis, que seriam padronização de editais, por classificação de fornecedores, graduação de até tantos reais por construção, né? Por tipo de construtor. O construtor na etapa 1, ele constrói até tanto, etapa 2 de tanto a tanto, etapa 3 de até tanto, e por aí vai. E a cada etapa dessa, padronizar um edital, entendeu? Por quê? Esse camarada aqui que se tornou isso aqui, ele tem um edital próprio para isso. Agora, o camarada que está aqui, ele não pode entrar no mesmo edital desse cara aqui, né? Desse cara aqui. Por quê? É desleal, rapaz. Olha o cara aí, olha o tamanho do cara, né? Olha o tamanho desse cara aqui, né? Então, esse cara aqui, com o mesmo valor de licitação, ele concorre com esse cara aqui. Não tem condição, entendeu? Isso é uma realidade. O Brasil vai continuar na merda se isso continuar. E é esse meu recado que tem que ser feito, né? Isso sendo feito aqui no Brasil, né? Você vai ter uma explosão de empregos. Não vai ser pouco, não, vai ser muito, muito emprego, entendeu? Então, você vai dar oportunidades para pessoas competentes, pessoas que dão valor ao seu nome, entendeu? E o camarada que é pequeno, ele não vai pegar um contrato com um camarada desse aqui. Ele vai pegar um contrato para o nível que ele tem, né? Para o nível que ele tem. Ou se o cara é fornecedor inicial, gradua ele como se o governo estivesse promovendo pelo bom serviço. Se o cara descumpriu, ele pode sair disso aqui para lá para baixo ou nada, né? Ou o cara ir para outro, passar tanto tempo sem licitar, tal, porque o governo deu a chance para ele, entendeu? O dinheiro está indo de todo jeito. Vai evitar que o camarada lá da prefeitura do governo segure o dinheiro, porque não está recebendo nada, entendeu? Ou o cara começa com o dinheiro na frente ou não começa. Não vai ter necessidade do governador, nem aqui no Piauí, o cara passa de 4, 5 anos sem receber. E você vai botar um governador desse no pau para ver se você ganha. A empresa não, o cara que é dono da empresa fica queimado pelo resto da vida, porque o volume político aqui é muito grande. Entendeu? Você não vê nada sendo divulgado na imprensa, né? O empresário que é o culpado, tudo é o teu empresário que é o culpado, o cara da construção civil é que ele é errado. Ficou rico é porque está roubando, é assim aqui no Brasil, né? Então, uma situação que o governo federal tem que, vou apontar aqui, eu estou aprendendo, o governo federal, né? Você tem que abrir os olhos e ajudar a gente da construção civil, que nós está sufocando. Pessoas aí que têm dinheiro estão passando necessidade, estão no sufoco, né? Para construir, os caras passam de 3, 4 meses sem receber e tem que pagar os colaboradores todo mês, às vezes toda semana. Ou às vezes o cara começa e termina o serviço e quer receber, entendeu? E às vezes quando você contrata empresas terceirizadas, as empresas te colocam no pau no Ministério do Trabalho e ganha, entendeu? A realidade nossa da construção civil é muito cruel, entendeu? Então, o governo federal tem que ajudar, os governadores têm que ajudar, mas tem que partir da lei mesmo. Vocês alterarem a lei para isso. A 866 é cruel com um construtor civil que trabalha no ramo público, entendeu? O cara fica nas mãos, o cara é honesto, mas eles têm que fazer as coisas que eles querem, porque o cara não paga, meu amigo. E aí o cara não paga, você vai deixar de pagar seu fornecedor, comprar sua comida, pagar seu aluguel? Não vai, entendeu?
Então, isso é uma vergonha que a gente passa. A gente, às vezes, tem vergonha de dizer que é construtor, que está na prefeitura, você tem que, ó, ficar surdinho, mudinho, não pode ouvir nem falar nada, entendeu? E você quebrando essas correntes, você do governo federal batendo em cima, você quebrando essas correntes, você vai estar fazendo um papel fundamental para crescer, porque a construção civil explodindo, você não deixando na mão do prefeito, do governador, a questão da antecipação dos pagamentos, você vai evitar que ele segure o pagamento do construtor civil, vai evitar que o construtor civil segure o pagamento do cara do comércio, que às vezes o cara faz a parceria com o cara do comércio e diz, meu amigo, eu estou sem dinheiro, o cara ficou de me pagar, a parcela não pagou, aí o cara cobra o mês seguinte, até agora nada, e o cara do comércio acha que você está querendo roubar ele. O trabalhador acha que você quer roubar ele, e a obrigação é sua de pagar, e quem vai para a cadeia é o cara, porque não pagou, sendo que quem não pagou o contrato foi o contratante. E aí, meus amigos, quem que vocês acham que tem a culpa, né? Não, mas a obrigação do cara é entrar já sabendo disso, está no contrato. Essa é a resposta que a gente da construção civil recebe. É duro, meus amigos, é duro, viu? E se isso aí não mudar, pode esperar que vai ficar só na palavra, o PIB aumentou, não sei o que aumentou, quem vai continuar grande, pequeno vai só Deus ajudando, entendeu? E é uma situação que tem que chegar no presidente, tem que chegar no presidente para ele ouvir isso aí, entendeu? A gente está sofrendo, a construção civil está sofrendo, viu? E vocês têm que abrir os olhos para ajudar esse setor urgente, principalmente depois dessa crise. E depois dessa crise, ninguém sabe como é que vai ser, né? Até para o mês que vem ninguém sabe como é que vai ser. Pode cortar pela metade quem estava no ramo aí. Eu por exemplo, estou tendo um dinheiro que quem foi que ajudou, ó, um pouquinho de dinheiro assim, ó, um pouquinho, só um pouquinho, ó, quem foi que ajudou? Esse cara aqui. Já passei situação de entregar a obra, porque o cara estava segurando meu dinheiro. Saí, eu estou com quase 2 anos sem entrar em ramo público, né? Porque é vergonhoso, meu amigo, é vergonhoso. É vergonhoso saber que a gente vive num país desse jeito. Então, se não for feito isso aí, pode esquecer. O ramo da construção civil vai continuar o mesmo. Obras vão demorar aí, obras vão demorar aí de 6 meses, vão demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. 4 mandatos, 5 mandatos, que já aconteceu, que existe aí, né? Obras vão continuar paradas, os construtores vão continuar no pau, não vão sair, vão continuar na mesma situação. Então, meus amigos, é triste ter que falar isso aí, mas é essa a realidade. Muitos não falam, eu vi até uma entrevista agora há pouco de um construtor falando do prefeito, que quando ele se caiu na realidade na entrevista, que o prefeito ia escutar, o cara pediu desculpa, não sei o quê, disse que é cruel e tal, pediu desculpa, mas era isso. O cara tem medo de falar, pô, não fala. E eu não estou direcionando aqui, se eu direcionar é pau no lombo que eu vou tomar, entendeu? Então, o que eu tenho para falar isso aí demorou porque é um recado que a gente tem que dar e tem que deixar bem claro o motivo do recado, né? A gente está sofrendo, precisa dessa ajuda, né? Então, não tem edição no vídeo, não tem nada. Não vou fazer mais edição, porque não tenho tempo, mas tentei melhorar a visualidade, né? Já adquiri alguns programas, né? Tive a ajuda da minha esposa, que ela dá aula, ela me indicou esse programa. Vou começar a repassar para vocês essa situação aqui, dessa forma, e vocês reflitam essa imagem. Essa imagem é cruel aqui no Brasil, essa imagem é cruel e é uma realidade, viu? No mais aí, pessoal, obrigado. E eu mesmo vou compartilhar para tentar chegar ao presidente. Eu estou botando minha cara a tapa, né? E esse vídeo é um vídeo que é para ser compartilhado, principalmente para quem faz parte da construção civil, né? Nos ajudem aí nessa jornada. E depois dessa crise, a gente tem que ter um horizonte e alguém que proteja e lute pela nossa classe. Porque tá difícil, viu? Ninguém toca na nossa classe. Para falar da nossa classe e dizer que a gente está roubando. É isso que falam da gente aí quando vão falar da construção civil. A empresa da construção civil é isso. Cresceu o quê? Ajuda de quem? Ajuda desses caras aqui. É essa visão que o brasileiro tem. Se, por acaso, Deus ajudou para chegar nesse ponto aqui,
para pagar todo mundo dias e tal. Esse cara quis pegar a obra de 10 milhões, ele tem que ter 10 milhões para fazer a obra, se não tiver ajuda desse cara aqui. E vai esperar receber. Só que um cabo desse tipo aqui não tem condição de pegar 5, 6 obras que nem outras empresas. Então ele vai ficar na mão desses caras aqui sempre. E sempre ele vai ter que lavar a mão com eles. Isso é uma realidade, não tem como mudar, a não ser que a gente mude a questão de padronização de pagamentos, de classificação de fornecedores, né? Por etapa, cada construtor tem que galgar uma posição dentro dessa classificação, os editais têm que ser classificados e padronizados, porque está uma verdadeira putaria, isso aqui é a verdade. E não mais, meus amigos, vamos nessa luta aí, vamos ajudar a chegar esse compartilhamento ao nosso presidente e aos legisladores, deputados, né? Eles também fazem parte dessa luta. Bom dia aí para vocês e até o próximo vídeo.